Amém, amém. Gente, quem tá doido para pôr fogo nessas máscaras um dia e falar assim, acabou? Quem tá doido? Nossa, Jesus, eu tava lá em casa hoje e falei, Deus, abrevia o tempo, porque a gente já não aguenta mais, né? Misericórdia, gente do céu. Mas é um símbolo, né? Esses dias a gente estava conversando aqui na igreja, e até foi a pastora Jaqueline que estava comentando. A nossa geração, irmão, nós temos o privilégio, né? Eu não digo que bom, mas nós temos o privilégio que nós seremos uma geração lembrada na história, até Jesus voltar. Por quê? Porque nós somos a geração que foi obrigada a andar de máscara. Fotos, todo mundo vai ter uma foto para mostrar. Eu quero mostrar para os meus bisnetos. Quando eles estiverem estudando lá na escola, falar, ó, vô, aqui ó, teve um negócio aqui, Covid, esse vírus aqui, nessa época, eu vou falar, meu filho, eu estava lá, vou te mostrar aqui o tanto que o vô era bonito, de máscara, porque sem máscara era difícil, né? Mas irmãos, Deus é bom o tempo todo, até nisso, porque é o sinalizador de uma geração. Mas eu creio que nós seremos marcados também por outra coisa. Nós também seremos a geração conhecida pelo maior e último avivamento da história. Tenho certeza disso. Tudo é a vida de Cristo em nós. Porque a gente acha que avivamento é o êxtase de estar na presença. Não, o êxtase de estar na presença é a visitação do preparo. Mas avivamento, o que vai acontecer, que já aconteceu, mas vai acontecer de novo, é quando a vida de Cristo Jesus, ela toma conta da nossa vida. E aí, quando vem o avivamento, toda a sociedade ela é afetada de maneira positiva. Toda a sociedade recebe as suas escolas, ela recebe o índice de criminalidade caindo, o índice de prostituição caindo, pessoas, o índice de assassinato diminuindo. Por quê? Porque as pessoas agora, elas estão transbordando da vida de Cristo Jesus. E todo avivamento, ele tem uma grande característica. Todos eles, se você estudar a história dos avivamentos, eu gosto de história dos avivamentos. Todos os avivamentos, mais ou menos uns 5 anos antes deles romperem, aconteceu algo em comum em todos. As igrejas pelo mundo, sem combinar uma com a outra, começaram a pregar sobre Cristo e a sua cruz. E eu vejo isso acontecer no Brasil há 2 anos já. Estamos caminhando para o 3º ano. E eu creio que é o precedente do último e grande avivamento que nós vamos viver. Então falar de Jesus e falar da cruz é falar com alegria, de saber que nós só estamos aqui por causa disso, né? Então, o tema dessa mensagem hoje, pode colocar ali para mim, por favor. Coloca lá o banner, por gentileza. É o grande eu sou. Quando Moisés foi visitado por Deus e foi instruído para ir falar com o faraó, para libertar o povo, ele disse para Deus, ele falou assim, e quando me perguntarem, quem me enviou? Quem eu digo? Ele disse, diga que foi o grande eu sou. A principal característica dessa frase, o grande eu sou, é um Deus que está dando uma resposta para você de todas as suas dúvidas ao mesmo tempo. Por que o grande eu sou? Ele está dizendo, se você tem problemas na sua família, eu sou a solução. Se você tem dificuldades de entender quem você é, eu sou a resposta para a sua vida. Deus, na sua grande potência, no seu grande poder, Ele resumiu tudo em uma frase. Ele disse, eu sou tudo que vocês precisam. Eu sou, não há dúvida. E para que isso ficasse bem frisado em nós, para que isso realmente fosse algo que viesse sobre a igreja, e que viesse sobre nós até os dias de hoje, quando Jesus, o Deus encarnado, desceu na terra,
a grande característica dele era também ser o grande eu sou. O Evangelho de João, quando você lê, vamos ler lá, abre aí, João, capítulo 1, a partir do verso 1. João capítulo 1, verso 1. João, capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Presta atenção aqui, irmão. Aonde que a gente acha que começou a Bíblia? Aonde que começou a Bíblia, irmão? Me ajuda, Escola Bíblica Dominical. Nós aprendemos que a Bíblia começa... Qual que é o primeiro livro da Bíblia? É Gênesis, não é? Então a gente tem isso na mente. Então começou em Gênesis, quando a terra era uniforme, né, e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre a terra. A gente acha que começou ali. Não começou ali. Começou aqui, em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É aqui no livro de João que nós entendemos que o Verbo se fez carne, que o Verbo já estava com Deus quando ele disse que no final, lá em Apocalipse, o Cordeiro já tinha sido sacrificado, antes mesmo do mundo existir. Era lá que ele estava dizendo que o Verbo então estava com Deus e assumiu esse lugar. E ele reafirma que então agora o Verbo é Deus encarnado na pessoa de Jesus. Então começou tudo aqui, não foi em Gênesis. Gênesis foi a criação, mas o começo de tudo foi aqui, quando o Verbo era, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Jesus, o Verbo. Jesus, a palavra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, abrir um parêntese aqui. Por que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala? Parece tão assim, para essa época agora, parece tão retrógrado, né? Ah, como assim, pastor? O que tem eu falar? Irmão, você não pode esquecer. Você é filho de quem? Você é filho de Deus. E Deus criou tudo com a sua... Então, se eu sou filho de um Deus que criou tudo pela palavra, eu carrego esse Deus em mim. E quando eu falo, constrói. A gente acha que isso não tem peso. A maioria das histórias que a gente ouve hoje, de mulheres, principalmente mulheres, homens alguns também, que não conseguem ter paz em nada. Quando a gente vai conversando, a história deles na infância é uma só. Foram abandonados, xingados, amaldiçoados pelos pais e pelas pessoas ao seu redor, e construiu ao redor dele um abismo. Porque nós somos filhos de um Deus que criou tudo pela palavra. Então, irmão, cuidado, porque no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra. A palavra, toma cuidado. Toma cuidado na hora que seu filho fizer algo errado, e você tiver que corrigir ele, corrija, mas não amaldiçoa. Faça o que tem que fazer, mas não amaldiçoa. Não amaldiçoa. Porque sem você saber, no mundo espiritual você está construindo algo difícil dele romper depois. Porque o seu pai te deu essa dádiva. Ao invés de amaldiçoar, abençoa. Abençoa. Abençoa seus filhos em oração, irmão. Abençoa sua casa. Abençoa seu casamento. Abençoa sua igreja. Abençoa as pessoas. Abençoa. A pessoa está com problema, diga assim: você é filho de Deus. Você é um bendito do Senhor. Você vai ser cuidado por Ele.
Você tem um pai, você tem um pai no céu celestial. Você vai entender o caminho. Libera aquilo que é a construção de um destino em Deus. Porque o verbo é Deus. Jesus, o verbo. E para que a gente entendesse o verbo, então o verbo se fez carne. Porque, irmão, lá no Velho Testamento, quando a gente vê o povo idólatra, construindo imagens, sim ou não? Sim ou não? O povo sempre teve essa dificuldade. Nós queremos ver e apalpar aquilo que nós chamamos de Deus. Então é mais fácil eu servir um Deus. Essa caneca aqui, se alguém falar para mim que essa caneca aqui é Deus, então eu tenho uma facilidade de olhar para essa caneca aqui e falar, é Deus. Não, é Deus. Eu estou vendo aqui, eu posso pôr a mão, isso aqui é Deus. Da onde veio isso? Porque lá no Éden, quando Deus formou o homem, depois tirou do homem a Eva, a Bíblia diz que Deus vinha. Então lá no Éden, a primeira criação, o primeiro homem, o Adão, ele via Deus. Ele podia ver a forma. E nós herdamos isso. Então, para que não ficasse sombra de dúvida daquilo que Deus queria fazer através da salvação, porque eu não sei se você concorda comigo, mas se Deus quisesse nos salvar, irmão, de verdade mesmo, Ele podia estalar o dedo e falar, gente, tá bom, acabou a brincadeira, vocês são tudo pecador, tudo lascado, mas eu quero salvar vocês, então Shazam, acabou, vocês estão tudo salvo, está tudo certo, nós zerou a conta. Mas por que Deus fez isso, se encarnou e veio? Porque mais uma vez a gente precisava ver Deus na sua humanidade, mostrando para nós que nós somos capazes de viver em santificação e em rumo à salvação. Deus sabia que se não fosse um modelo igual a nós jamais entenderíamos. Porque quando eu digo para você que é possível você suportar as aflições dos dias difíceis, que é possível você passar pela dor, pela angústia, pela incerteza daquilo que vai vir, e você disser para mim, eu duvido, eu digo só uma coisa para você: olha para Jesus o Cristo, e a resposta está no grande eu sou. Eu sou. Deus sabia da nossa debilidade, então Ele enviou Jesus. E Jesus, na sua trajetória, Ele foi deixando claro que Ele era a resposta para qualquer coisa. Então, vamos lá para a Bíblia. Coloca para mim ali João capítulo 6, verso 35. João capítulo 6, verso 35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo: eu sou o alimento que vocês precisam. Eu sou a necessidade espiritual que vocês precisam. Eu sou aquilo que vocês precisam diariamente ser abastados. E da onde vem a representação do pão? É porque o pão é feito do trigo, e o trigo, para dar origem ao pão, ele precisa ser moído. Então Jesus estava dizendo: o alimento de vocês é um Deus que vai ser moído pelas iniquidades de vocês, para que vocês nunca mais tenham fome da salvação que eu vou dar a vocês. Um Deus que se deixou moer, um Deus que se colocou como justiça, e que foi o motivo da nossa justificação. Irmão, você não é justificado na sua frequência na igreja para ser salvo. Você não é justificado no seu evangeliquez dizendo: está amarrado, Jesus é meu Senhor. Você não é justificado no dinheiro que você contribui. Você não é justificado na roupa que você veste. Mas você foi justificado naquele que não tinha pecado e o único que podia morrer no seu lugar. Jesus
o grande eu sou. Eu sou o pão, o alimento. E Jesus é categórico quando ele fala sobre o pão, né? Ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não encontrará salvação. Quando ele falou isso para os judeus, irmão, entenda uma coisa. Às vezes, eu fico rindo sozinho. Porque às vezes a gente está aqui no púlpito e a gente libera umas coisas assim, que a gente olha a cara dos irmãos, porque assim, o povo está de máscara, mas a gente vê o olho, né? Eu sou meio cego, eu vejo só o do povo da frente. Mas você vê o susto, porque às vezes você libera um negócio, a pessoa fala assim, o que esse cara está falando? E às vezes a gente fica assim, nossa, mas será? Nossa, eu falei isso? Deus, aí você vai para casa, e você começa a estudar a vida de Jesus, você vê que Jesus era assim, 1 milhão de vezes mais doido que nós. Porque Jesus chegou numa reunião, num culto, presta atenção aqui, irmão, num culto. Chegou no culto lá na sinagoga, cheio de judeu. Ele era judeu. E judeu é cheio de tradicionalismo. Judeu é religioso. Ele chegou lá, judeu não comia carne com sangue, irmão. Presta atenção, ele matava o animal não podia ter sangue na carne. Nunca ele comeria uma carne com sangue, porque ele vinha lá do mandamento, lá de Moisés. Jesus chegou no meio do povo e não só falou para eles que eles tinham que comer uma carne e tinham que beber o sangue, como Jesus falou assim, essa carne é a minha carne, o meu sangue. Jesus foi além, falou, não é nem uma carne de animal, vocês vão ter que comer a minha carne. O povo levantou do culto e foi embora. O povo levantou e falou assim, esse homem ficou doido, ele está falando para a gente comer carne de gente. Por isso é que eu digo uma coisa para você, presta atenção nos dias de hoje, naquilo que está sendo liberado, e para de ser hipócrita, de tentar entender isso de maneira natural, e entenda isso no seu espírito. Domingo aqui a gente estava numa pregação mais simples do mundo, falando de coisas simples, mas alguém pegou no espírito aqui, e a hora que ele pegou no espírito, ele abriu um portal aqui assim, ó, e o Espírito Santo entrou na igreja, acabou. Ele tomou conta, ele falou, era tudo que eu precisava, era alguém que discernisse o que está sendo dito aqui no espírito. Porque Jesus não estava falando de maneira literal, ele estava dizendo para eles, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o alimento. Aquele que não se alimenta de mim e não está debaixo do meu sangue de sacrifício, esse não encontra salvação. Por isso a minha oração tem sido, Pai, abre o entendimento da tua igreja, abre o entendimento do teu povo, porque a gente veio de uma cultura que a gente ia para um culto, para uma missa, principalmente nós, que eu vim dos católicos. A gente aprendeu a ter um folhetinho, irmão. A gente já sabia até quantos minutos faltava para acabar. Você já ajoelhava antes do padre falar, porque você já sabia que era hora de ajoelhar. Nós viemos de uma cultura onde nós aprendemos a entender as coisas de maneira humana e racional. Mas Deus está vindo nesses dias dizer para vocês entenderem, o meu Filho, Jesus Cristo, o grande eu sou, vocês precisam começar a discernir isso no Espírito. Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome. Bota lá de novo para mim, por gentileza. João 6,35. Só a última frase para a gente ver. Aquele que vem a mim não terá fome. Então como? Irmão, por que a gente vive nesse mundo que a gente vive agoniado todo dia? Porque parece que nada nos satisfaz. Quem é assim aqui? Quem tem esse problema? Pode levantar a mão, irmão, isso é comum. Todo dia a gente parece que não está bom. Não está bom. Amanhã tem outra coisa para fazer, não estou sentindo que está bom. Sabe por quê? Porque só tem uma coisa que vai tirar isso de nós. É aquele que tem fome, vá a Ele. Porque aquele que tem fome tem que ir no pão da vida.
a nossa busca, irmão, a nossa busca não é por bênção, a nossa busca é pelo abençoador, a nossa busca não é por milagre, a nossa busca é por aquele que veio nos salvar. Porque quando eu vou até Ele, mesmo que não aconteça um milagre, mesmo que a porta não abra, mesmo que o dia continue escuro, eu creio que o meu Redentor vive, e que pode acontecer o que for, que seja o meu fim, eu estarei entrando na glória para viver com meu Pai. Jó foi assim. A mulher do Jó falou assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele falou: ainda que eu morra, eu o adorarei. Mas hoje está assim, né? Se o Senhor não me der, olha, irmão, a nossa incredulidade está nos separando de Jesus. Eu estou falando isso para vocês, não pensa que eu estou diferente não, gente. Aqui nós, graças a Deus, nós não temos essa frescura. Pastor, qualquer um que prega aqui não tem ninguém super-homem aqui. Nós estamos todos no mesmo barco. A nossa incredulidade, na maioria das vezes, nos separa de Jesus. Nós somos igual Tomé. Tem gente que fala assim: eu sou igual Tomé. Enche a boca para falar. Eu sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Então tá bom, eu vou te falar como é que foi a relação de Tomé e Jesus nessa situação. Tomé reuniu os discípulos e falou assim: olha, você não viu, você saiu. E Jesus veio aqui, ele falou assim: eu só acredito se eu ver e tocar a mão nas feridas. Jesus entrou de novo e o Tomé estava lá. E ele foi lá no Tomé, fez assim, ó, bota a mão aqui. Colocou a mão, agora põe a mão aqui. Está vendo que está furado? Pois é. Mas é melhor, Tomé, aqueles que creem sem ver. Não queira ser um Tomé, porque Jesus se agrada daqueles que creem sem ver. Tem coisa na nossa vida que nós não vamos ver, mas nós vamos crer. Nós vamos crer. Sabe, irmão, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Mas se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, pode ser que um neto seu vai ganhar milhares de centenas de almas pelo mundo e você não viu aqui na terra. Mas se você já está crendo, já está formando. Tem jovens aqui na igreja que ainda não têm filhos. Talvez a gente não vai ver os filhos deles, mas eu creio que muitos meninos que ainda vão nascer desse lugar vão ganhar gente demais para Jesus nas nações da terra. Eu não preciso ver para crer. Eu creio porque Deus já disse. A nossa incredulidade não vai nos separar. Sabe, irmão? Coloca para mim João capítulo 10, verso 11. João 10, 11. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Deixa o verso ali. Irmão, entenda uma coisa aqui. Ele não disse: eu sou o pastor bom. Ele disse: eu sou o bom pastor. Entenda que tem uma diferença nisso. O Léo é comerciante. Se eu disser, o Léo é um comerciante bom, eu estou dizendo, o Léo tem uma profissão e o Léo é bonzinho.
Mas pode ser que ele seja bonzinho e ruim como comerciante. Mas se eu disser, o Léo é um bom comerciante, eu estou afirmando então que ele é bom naquilo que ele faz. Então Jesus não disse, eu sou um pastor bonzinho. Tem gente que está servindo esse Jesus. Eu sirvo o Jesus bonzinho. É o Jesus que não me corrige, é o Jesus que deixa eu ser do jeito que eu sou, é o Jesus que não fala alto comigo, é o Jesus que não usa ninguém para me repreender. Eu estou servindo esse Jesus, é o Jesus bonzinho. Não, você não serve o pastor bonzinho, você serve o bom pastor, e ele é bom no que ele faz. E o bom pastor, ele cuida da ovelha. Se for preciso, ele bota ela no chão, tira o carrapicho, cura a ferida, mas se for necessário também, ele anda com ela no vale da sombra da morte, porque ele é bom no que ele faz. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Sabe, irmão, o Salmo 23 é o que mais fala disso. O Senhor é meu e nada me... O que vai te faltar? Nada, né? E aí a gente pensa assim, glória a Deus, não vai me faltar, Senhor. Lá em casa não tem comida hoje, mas não vai faltar. O Senhor falou que não vai faltar nada. Senhor, não vai me faltar um carro. Senhor, não vai me faltar saúde. Porque a gente só pensa no lado bom. Quando ele disse, nada vai te faltar, ao mesmo tempo ele está dizendo, você vai ter tudo que for preciso para que você seja salvo. E se for preciso, as tribulações estão incluídas nesse pacote. O Senhor é meu pastor. E se for preciso alguém te atravessar no seu caminho, para você entender o processo, não vai te faltar essa pessoa. Se for preciso uma enfermidade vir na sua casa, para que você entenda o processo da salvação, também não vai te faltar isso. Porque no fim ele vai dizer assim, nada te faltou, para que você entendesse quem eu era. Eu fui com você nos pastos verdejantes. Não te faltou alegria, não te faltou uma família, não te faltou restauração do seu casamento, não te faltou recurso financeiro. Mas o dia que eu quis andar com você no vale da sombra da morte, também não te faltou angústia, também não te faltou desespero, também não te faltou uma fé abalada. Porque no fim, porque nada te faltou, você conseguiu chegar na mesa que eu vou servir diante dos seus inimigos. Porque eu sou o bom pastor. Irmão, quando a gente vai ler no Salmo 23, vamos aqui, você imagina assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E Ele me leva a pastos verdejantes. Aí a gente imagina lá assim, né, aquela vida abastada, né? E depois Ele fala assim, mas ainda que você ande no vale da sombra da morte, nada temerei, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí eu penso num Deus igual, sabe, esses heróis da Marvel. Vem meus inimigos e eu estou lá no vale da sombra da morte, e Ele está só ali me defendendo, não toca no meu ungido. E aí quando chega na parte da mesa, aí a gente ri, porque a gente fala assim, tá vendo? Vocês aí que é meus inimigos, né? Quem me viu passar na prova não me ajudou, né? Tá vendo aí, ó, a mesa que meu pai pôs para mim aqui, ó. Fica aí, seus bobão, que eu vou sentar aqui agora e vou comer na frente de vocês. A gente pensa isso ou não pensa? Vamos ser sinceros, irmão. Pensa, não pensa? Não, nessa história você não é esse cara. Sabe quem que você é nessa história? A ovelha. Na hora que for preciso, Deus vai te levar no pasto verdejante, porque você precisa estar nutrido para aquilo que vai vir. E aí você vai passar no vale da sombra da morte, para você aprender que você é mortal, e que as coisas ficam difíceis, e que é complicado. Mas na hora que você chegar na mesa, você não é essa pessoa que sentou para comer, você é a comida. Porque ovelha que chega na mesa, não chega, ovelha come capim. A mesa que Deus preparou diante dos seus inimigos, o alimento é você. Porque é nessa mesa que vai ter redenção de alguém olhar e falar assim, Ele deu a vida por mim. Porque o Senhor
é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Coloca para mim João capítulo 14, verso 6. Nós vamos encerrar aqui. João 14, verso 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O grande eu sou disse: eu sou o caminho. Não é um caminho entre muitos caminhos, é o único caminho. O único e vivo caminho para Deus se chama Jesus. Não tem outra opção. Ele disse: eu sou o caminho. Quem vem ao Pai? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como que eu vou chegar em Deus se eu não passo pela natureza de Deus revelada em Cristo Jesus? Jesus disse: muitos de vocês vão chegar diante do Pai e vão dizer: em teu nome, em teu nome eu preguei lá no Sal da Terra há muitos anos, em teu nome nós abrimos uma base social, em teu nome milagres aconteceram. Mas se eu não passei pelo caminho chamado Jesus o Cristo, Deus vai olhar para mim e falar assim: sai daqui, porque eu não te conheço. Por que Ele não me conhece? Porque Ele só reconhece o Cristo. Porque Deus só reconhece o Cristo. Porque Jesus morreu, e a Bíblia diz que Ele, sendo o único, o unigênito, Ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Ele foi o primeiro Cristo, de muitos Cristos agora. Então, para mim ser reconhecido como filho, eu preciso estar parecido com Ele. O sangue dele tem que estar sobre mim, para Deus olhar e falar: bem-vindo, bem-vindo, porque eu te conheço. E às vezes você não fez muita coisa, às vezes você não alcançou os meninos da África, mas um dia você botou o seu joelho no chão e foi transformado um Cristo que salvou a sua casa. E Jesus vai, na hora que você chegar, Deus vai falar assim: oh, eu te conheço. Você é a Jaqueline Cristo. Eu te conheço. Pode vir. Não tem outro caminho. Sabe por que a gente não passa no caminho de Cristo? Porque é como se eu fosse fazer uma viagem para uma cidade. Alguém chegasse para mim e falasse assim: ó, vamos viajar para Uberaba. Mas ó, deixa eu te falar, o caminho para lá está muito difícil. É bem estreito, é cheio de obstáculos, está difícil, a jornada não é brincadeira. Sabe por que a maioria de nós desiste? Porque se eu não tiver a consciência do que eu vou fazer em Uberaba, eu desisto. Porque eu falo assim: eu não preciso passar nesse caminho, para que essa dificuldade? Eu não sei nem o que eu vou fazer lá em Uberaba, mas se alguém me dizer: Uberaba, meu querido, é a solução, é a salvação da sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tataranetos, o caminho é difícil. Você vai falar assim: pode ser difícil, porque eu vou. Eu vou. O nosso problema de passar pelo caminho chamado Jesus é porque esse caminho não é fácil. Só que a gente também não tem noção do que é viver na eternidade salvo. Porque a igreja parou de pregar salvação para pregar prosperidade. Porque a igreja parou de falar de salvação para falar de carreira gospel. Mas o dia que a gente voltar a falar do céu, da salvação e da eternidade com Cristo, não importa o quão difícil o caminho vai ser, eu quero ir nesse caminho. Nem que nesse caminho eu tenha que levar uma cruz, como Jesus disse: quer vir depois de mim? Pega a tua cruz e me segue. Porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho.
E ele disse: eu sou a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem é o pai da mentira? Jesus disse: eu sou a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Só que o diabo engana a gente, porque ele não conta uma mentira absurda. Ele conta uma verdade de outro jeito. Esse é o problema. Por que tanta gente vive mais no inferno que no céu? Porque muita coisa que você está ouvindo, você está achando que é Deus que está te falando, mas é o diabo que está mentindo para você, contando uma verdade de maneira diferente. Porque o diabo, a última coisa que ele quer na sua vida é tirar Deus da sua vida. Ele não quer tirar Deus da sua vida. Ele quer só colocar Deus no fim. Ele quer tirar Deus do início e colocar no fim. Porque se você sabe que você tem Deus no início, você sabe de quem que você é filho, e você sabe o processo que você vai passar, porque Ele está junto com você. Mas o diabo insiste em dizer para você que Deus está no fim, então você tem que fazer por merecer. O diabo põe na sua cabeça que você tem que viver uma vida de esforço para merecer chegar em Deus no final. Quando a Bíblia diz: o meu alvo é Cristo, não é uma distância geográfica. Isso é o diabo que fala para a gente: ai, o meu alvo é Cristo, então vou viver a minha vida inteira lutando para poder dizer para todo mundo que eu sou salvo. Não, o meu alvo não é chegar numa distância geográfica, porque o meu Deus já estava no início, porque no início Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início. O meu alvo é me tornar um Cristo, para ser reconhecido pelo meu Pai quando eu chegar lá. Então para de ouvir mentira do diabo e das pessoas que não conhecem Deus. Irmão, se você não esforçar mais, você já viu tanto que a gente bota gente no inferno? Você já viu isso? E o fulano vai para o inferno, que não tem Deus. Cuidado, irmão, porque às vezes você desce, chega lá, tem uma cadeira pegando fogo. Você vai olhar para o diabo e falar assim: cadê o fulano? Ele vai falar: não, aquele lá pegou para cima aí. E eu sei, infelizmente, posso sentar aqui que nós vamos trocando a ideia o resto da eternidade aqui. Toma cuidado, porque a gente bota as pessoas no inferno, porque a gente está ouvindo uma verdade distorcida do diabo e proclamando do jeito que a gente está querendo ouvir. Entenda uma coisa, querido: a verdade é que Deus está no início de tudo. Deus está no início de tudo. E lá no eterno, o Cordeiro já foi sacrificado. E só não vai ser salvo quem não entender que já foi rendido pelo sangue de Jesus. Só não vai ser salvo esse que não se coloca debaixo do sangue de Jesus. Pode mudar sua roupa, seu cabelo, mudar de igreja, mudar de louvor, mudar de cidade, pode fazer o que você quiser. Se você não entender que Deus estava no início e o que te salvou foi o sangue de Jesus, você não volta para casa. Mas se você entender, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E por último Ele disse: eu sou a vida. Quantos aqui gostariam de ter a vida transformada? Que tristeza. Deus não quer a sua vida transformada. Deus quer te dar a vida dele. Ele não vai transformar a sua. Mas se você quiser a vida dele, Ele disse: eu sou a vida. Não deseja que Deus transforme a sua vida. Quem quer transformar a sua vida é o diabo. O diabo quer transformar a sua vida, irmão. Ele quer transformar ela de um jeito que você perca o sentido de quem é Deus. Mas se hoje você fizer uma oração e falar: Deus, eu não quero essa vida mais. Eu já tentei e eu sei que eu não dou conta. Mas me dá a sua vida. Sabe o que você vai ouvir? Ele vai falar assim: meu filho, eu já fiz isso lá na cruz do Calvário. Foi lá que eu abri a porta.
que todo aquele que crê em mim tenha a minha vida eternamente, porque eu sou a vida. Que Deus nos permita na noite de hoje conhecer profundamente o Cristo, o grande eu sou, o autor da vida, o consumador da fé, a nossa única esperança, o nosso Redentor, nosso Salvador. Irmão, Jesus não está lá na cruz mais. Ouça isso aqui. Jesus não é aquele pregado lá na cruz. Aquele lá era a última simbologia da redenção. Era a última simbologia da justificação. Eu vi uma pregação da Tamires Garcia. Depois, se você puder ver na Lagoinha. Ela pregou lá. O tema da pregação é: ainda há beleza nele. Sabe por que a gente tem dificuldade de servir a Deus? Porque a gente tem uma figura de um Jesus que andou aqui na terra, e que foi cuspido, foi afrontado, foi fracassado, foi perseguido, foi morto. E a gente tem a imagem dele pregado numa cruz toda arrebentada, e a gente pensa assim: a minha vida termina nisso. E é difícil eu seguir um Deus desse. Mas se você for para as Escrituras, você vai ver que esse processo era só para te salvar, porque há uma beleza nele. Ainda há uma beleza nele. Porque a Bíblia diz que ele tem cabelos brancos, seus olhos são olhos de fogo, ele veste uma roupa branca como a neve, ele usa um cinto reluzente de ouro, os seus pés são como bronze, reluzente, e o seu rosto brilha como a luz do sol ao meio-dia. Esse é o grande eu sou. Essa é a beleza de servir esse Deus, que a morte não o deteve, que as afrontas não o parou, que as perseguições não o impediram, que as humilhações não o desanimaram, que as multidões foram servidas com milagre, mas ele não parou na multidão. Esse é Jesus, o Jesus que não desistiu de ir para a cruz, o Jesus que teve todos os motivos para desistir, mas ele foi até a cruz. Esse é Jesus, o Verbo vivo encarnado, que um dia foi pregado numa cruz de madeira, como alguém maldito, e sobre ele estavam todos os nossos pecados, todos. Esse é Jesus, o Jesus que gritou: Deus meu, por que me abandonastes? Porque esse é Jesus, que estava com todos os nossos pecados nele, e que sofreu a angústia de ficar por alguns minutos separado dele mesmo. Um Deus morrendo, dizendo que ele mesmo o havia abandonado em favor de você e de mim. Esse é Jesus, que no ápice da sua vida não comprou um carro zero. Esse é Jesus, que no cume da sua história não ficou rico para comprar um palácio, mas no ponto mais alto da vida teve as suas vestes arrancadas e foi chicoteado nu. Esse é Jesus, que abraçou a cruz que era para mim. Esse é Jesus, que na sua última fala não amaldiçoou a gente e disse, ele poderia ter dito: vocês são malditos, porque olha onde eu estou por causa de vocês. Mas não foi isso que ele disse, porque o grande eu sou
no momento de maior glória do céu, ele olhou para o céu e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse Jesus que consumou a justificação, para que hoje a gente fizesse o mínimo possível, que é ser parecido com Ele. O grande eu sou é a resposta de tudo o que você precisa ouvir. Que você não saia daqui hoje com essa dúvida. Você tem um Deus que morreu por você, em nome de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar.